relatórios. Elias Rodrigues Machado é falecido, né? Sim, excelência, ele é falecido. Ok. Cláudio da Silva Machado, quem é? Cláudio da Silva Machado, é isso? Isso. Sou eu. Cássio da Silva Machado. Bom dia, sou eu, excelência. Não estou vendo. Cláudio, Cássio, Ronald e Maria Tereza. Bom dia, boa noite. Maria Tereza, aqui. Cássio Machado. Eu vou falar algumas coisas, eu pediria que vocês mantivessem os microfones desligados por um instantinho, tá? Doutor Anderson, o senhor está representando quem? A parte é, excelência. Ok. E o doutor Marcelo, a parte autora, é isso? Isso, excelência. Doutores, vejam só, eu estou vendo aqui o despacho da decisão de saneamento, para ouvir apenas uma testemunha hoje, não é isso? Isso, testemunha da parte requerente, da parte autora. Quem é essa pessoa? É a Célia Cristina. Mas qual é a relação dela com o caso? Excelência, porque o falecido senhor Elias, ele tinha uma certa amizade com ela e relatou uma situação que está diretamente relacionada ao caso, né? Tá. Doutores, é o seguinte, eu estava olhando aqui o processo, o seu Elias, ele deixou bastante filho, né? Com a anterior e com a atual companheira, né? Sim. E o objeto da disputa é apenas o imóvel, não é? Isso, é a anulação da doação desse imóvel. E parte do imóvel, não é isso? Oi? E apenas parte do imóvel, que os autores consideram que foi uma doação indevida, que ele excedeu a possibilidade de doação. Né? Na verdade, a gente está querendo a anulação da doação, porque ele foi induzido ao erro. Não. Onde mas aqui o pedido, ele é da anulação de parte, declaração de nulidade de parte também, né? Pedido alternativo, se não me engano. Isso, alternativo, exatamente. Ou seja, não é um imóvel que vale muito, é? Não, excelente. Não existe a possibilidade de acordo de alguém que pagar por essa parte, alguma coisa assim, porque são todos irmãos, né? Excelência, acho que eles não têm interesse em dividir, na verdade, o imóvel. O pleito é para a anulação, tendo em vista que a doação foi feita apenas para os filhos da parte requerida, da dona Graça. E foi feita a doação do imóvel como um todo, né? Mas os filhos da dona Graça também são filhos do Celia, né? Isso, mas foram somente a eles, né? Ok. Tá bom. Então apenas uma testemunha a ser ouvida, né? Isso, excelência. Então tá bom. É onde ela está, doutor? Ela está em outro ambiente ali. Então pode chamá-la, por favor. Ela está na sala, a Célia. É porque aqui, deixa eu ver aqui. Célia Cristina, dona Célia, eu não vejo o seu rosto. Bom dia, excelência. Bom dia. Eu estou aqui na sala. A senhora está num veículo? Isso. Mas a senhora não está dirigindo, está? Não, estou na garagem, por causa do som ambiente. Tá certo. Bom, então, processo 0837-848, dígito 34/2020, ação proposta por Cláudio da Silva Machado, Cássio da Silva Machado, Ronald da Silva Machado, Maria Tereza da Silva, contra Maria da Graça Rocha Machado, Daniel Rocha Machado, Limael Rocha Machado, Elis Rodrigues Machado e José Rocha Machado. Depoimento da única testemunha rolada neste ato
pelos requerentes. Me diga seu nome completo, por favor, dona Célia. Célia Cristina Santos. Seu endereço, profissão, CPF. Rua 1, quadra 1, número 24, Anil, CPF 466, 150, 873-68. Ok. Dona Célia, qual é a sua relação com essas partes? São vários irmãos, uma companheira, uma ex-companheira, mulher? Qual é a relação com eles? Assim, a relação é de vizinhos, né? Eu era amiga do falecido. Mas a senhora tem relacionamento íntimo ou inimizade, amizade com alguma das partes? Não, só tenho relacionamento de vizinho parcial com todos. Tá bom. A senhora vai prestar depoimento como testemunha e precisa responder com verdade as perguntas que eu vou lhe fazer, ok? Ok, Para não responder pelo crime de falso testemunho, tá? claro. Então vamos lá. A senhora sabe onde fica o imóvel que essas pessoas estão disputando? Sim, em frente à minha residência. Em frente à sua residência? Eu não escutei. Quem mora nesse imóvel? Os filhos do primeiro casamento de seu Elias, e o do segundo, a viúva e mais 2 filhos com seus netos. Não, peraí. Na casa moram filhos do primeiro e do segundo relacionamento, é isso? Sim, porque antes do falecido, ele já tinha dado posse para alguns filhos. Eles já têm residência no imóvel, lá no terreno. A senhora saberia dizer quem são? Daniel, Abimael e Elias Júnior. Daniel, Abimael e Elias Júnior. Tá. E a senhora sabe o nome de quem está essa casa? Eu acredito que no nome do falecido. A senhora acha que é o nome dele? A senhora sabe se o seu Elias, ele conversou alguma vez com a senhora sobre o que ele faria com esse imóvel, qual era a vontade dele? Assim, ele falava, nós conversávamos e ele sempre falava assim, da satisfação dele de saber que ele tinha feito esse documento e que deixaria essa disputa, né, após sua morte, porque todos já conviviam juntos, né, no mesmo espaço. Ele ficava um pouco receoso, né, depois de seu falecimento, de que houvesse disputa entre os irmãos. Que documento é esse que a senhora fala? Da doação que ele tinha feito após o divórcio. Ele fez para quem? Para os filhos do primeiro ou do segundo casamento? Do primeiro casamento. Então ele se separou, constituiu outra família. Os do segundo relacionamento já estavam nascidos e ele doou para o do primeiro, é isso? Isso. Né, porque, como ele era semi-analfabeto, ele não tinha conhecimento das consequências daquilo que ele estava assinando. Mas a senhora disse que ele previa uma disputa, né? Isso, né, após o falecimento. Né, porque, devido à convivência, alguns mostravam insatisfação dos irmãos permanecerem no imóvel, e aí ele receava isso. Mas me diga uma coisa, se eu estou entendendo bem, a senhora está me dizendo que quando ele fez a doação, as pessoas beneficiadas e aquelas que ficaram de fora da doação moravam juntas também? Sim. Ainda é assim? Sim. Então quer dizer que tem gente que mora no imóvel que foi beneficiado pela doação e outros que moram que não foram, é isso? Isso. A senhora sabe dizer por que ele fez isso? Na realidade, ele nem tinha conhecimento jurídico das ações, ele fez conhecimento de causa, ele queria se livrar de um problema, né, porque ele era uma pessoa muito passiva e não tinha, assim, desenvoltura para resolver problemas. Eu acho que ele fez no impulso.
Ah, mas ele fez por conta própria. Sem conhecimento de causa, né? Ele assinou o papel, mas talvez no momento não Mas sabia o que quem estava deu esse assinando. papel para ele assinar? Hã? Quem que deu esse papel para ele assinar? A dona Maria da Graça. Dona Maria da Graça. Tá, mas veja só, então a senhora está me dizendo que a Dona Maria da Graça fez o documento de doação, mas que ele assinou sabendo que podia dar problema. Não, na realidade, eu não posso lhe afirmar isso, né? Eu sei que ele assinou e depois, na conversa, ele se mostrava um pouco receoso, né? Com relação a essas atitudes. Ou seja, ele tinha consciência de que poderia ter cometido uma injustiça ou um erro. Eu não acredito que injustiça, assim, Não, eu não estou afirmando injustiça ou erro. provavelmente um erro. Tá. Ele era lúcido, era um homem que tinha consciência do que fazia, apesar de analfabeto? Sim, ele era lúcido, mas com pouco conhecimento, né? Mas não era um homem tolo, ele tinha consciência do que fazia, né? Até determinado ponto, eu acredito que sim. Sim. A senhora presenciou alguma conversa entre o seu Elias e os filhos beneficiados e os outros que ficaram de fora da doação? Não. O que eu sei era baseado em comentários feitos com eles em conversa comigo. Tá. Então, só mais duas perguntas. Pelo que a senhora está dizendo, ele não foi coagido nem obrigado, ele assinou o documento consciente do que estava fazendo e depois relatou à senhora que tinha receio de que pudesse causar um problema depois, não é isso? Isso. Perfeito. Doutor, a testemunha é do doutor Marcelo, né? Isso, doutor. Fique à vontade, doutor, pode perguntar. Doutor, queria perguntar para a testemunha se o seu Elias procurou ela, conversou com ela depois de ter sido procurado pela Dona Graça, se ela teria conhecimento do que se tratava, que o documento que a Dona Graça estava pedindo para ele assinar? Sim, ele relatou que ele assinou documentos, né? Mas eu não sei afirmar com certeza se ele sabia, né, o que realmente, eu acho que depois de um determinado tempo que ele veio ter conhecimento que ele tinha feito documento de doação. No primeiro momento, ele dizia que pensava que estava só assinando divórcio, né? E assegurando o direito dos filhos, mas não que ele estava doando e tirando o direito dos outros. Pelo menos isso era o que ele me relatava. Certo. Se o falecido relatou para a testemunha que estava sendo requerido algum processo judicial? Não. Pode prosseguir, doutor. Sem mais, doutor. Tá. Doutor Anderson. Opa. Posso perguntar, doutor Excelência? Não, fique à vontade. É só perguntas objetivas, ok, doutor? Sim, senhor, doutor. Bom dia, pessoal. Bom dia, dona Célia Cristina. Bom dia. Minha primeira pergunta. A doação ela foi feita em 2005. De lá para cá, o falecido em vida ele nunca chegou a questionar, entrar na justiça para questionar essa doação? Não, porque, como eu já falei, o seu Elias, ele era uma pessoa muito passiva, ele não era dado a confrontas, embates, então ele preferiu, né, deixar, né, para que posteriormente os filhos entre si entrassem em acordo. Sim, então nesse tempo todo ele não chegou a questionar, pedir efeito, não chegou a falar, ele não chegou a conversar com a senhora a respeito de tentar fazer um acordo entre os filhos para saber como ficaria essa divisão, mesmo com o documento da doação, ele não chegou a comentar nada com a senhora? Com relação a isso, eu creio que no entendimento dele,
como os filhos já tinham posse, né, das suas partes dentro do terreno, né, e conviviam, né, esse tempo todo, ele não tinha essa pretensão, né? Dona Célia Cristina, consta nos autos que esse documento de doação foi feito em decorrência do seu Elias tentar garantir que os filhos do primeiro relacionamento tenham imóvel. É verdade essa afirmação? Ele quis garantir que essa doação fosse destinado para os filhos do primeiro relacionamento em decorrência da separação dele? Doutor, como eu já falei anteriormente, seu Elias, ele assinou esse documento sem conhecimento prévio do que realmente era a doação de documento. Ele foi mais para se livrar do problema, sem saber realmente as consequências daquilo que ele estava assinando. Ele veio ter consciência já muito tempo depois. Mas ele não chegou a entrar com uma ação judicial, não chegou a questionar, não chegou a embargar, impugnar nada, mesmo depois Não, ele tomando conhecimento? Sim, como eu já lhe disse, como eu já falei, ele não era uma pessoa dada a embates, a briga, ele era uma pessoa passiva. Não. Então, ele esperava que a convivência continuasse. A pergunta é objetiva, é sim ou não? O doutor quer saber se a senhora tem conhecimento se ele entrou com alguma ação ou não. Não. Ok. Sem mais perguntas, doutor. Satisfeito. Ok, perfeito. Doutores, então, não havendo mais provas a produzir, encerra-se a instrução e abre prazo sucessivo de 15 dias para alegações finais, ok? Ok, excelência. Tá bom, então, muito obrigado a todos, obrigado, Ana Célia, tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.